Eu fui no podcast do Cariani e eu contei uma história de um aluno meu, e aí o pessoal falou, pô, conta mais história e tal. Eu não costumo contar muita história, porque eu não quero expor e tal, enfim. Tem aluno que fala, meu, pode contar lá, mas eu não vou lembrar de cabeça. Então assim, eu vou contar aqui algumas histórias, então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, para dar essa moral, para ajudar, mas eu não vou identificar nome de ninguém, tá? Só se a pessoa for figura pública, autorizar, é diferente. A história que eu contei lá no podcast do Renatinho foi de um aluno meu que me procurou e ele falou assim, Leandro, olha, o que você acha de eu competir em campeonato X lá? Não vou ficar identificando muito não. Eu falei para ele assim, olha, se você quiser ir lá para brincar, competir, tudo bem, mas você vai perder. Ele me manda mensagem no outro dia, falando assim, eu quero dinheiro de volta. Eu falei, tudo bem, eu sigo os princípios do Chaves, não se pode discutir com os loucos, mas eu queria entender o porquê. Não, porque você acabou com o meu sonho. Eu falei, mas isso não é sonho, isso é ilusão. Seria o mesmo que eu chegar e falar assim, olha, eu quero ser o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Eu não vou ser, eu não sou negro, eu não sou dos Estados Unidos, o primeiro presidente negro já foi, então quer dizer, não tem como, isso é ilusão, isso não é sonho. Então eu não estou acabando com o teu sonho, que continue, que você busque os teus objetivos, se prepare melhor, vá, mas nesse aí não vai dar, né? E beleza, e tomara que eu esteja errado, mas mais de 10 anos com isso aqui eu acredito que não estou. Então às vezes o professor ele tem uma atitude que o aluno entende como uma agressão, e não é, mas aqui é agressão, então eu tô lá, eu quero o seu bem, eu quero te ajudar, eu não quero que você suba lá e passe vergonha. Mas, de novo, espero, né, que tenha errado com esse aluno. Mas eu tenho também histórias motivacionais. Eu tive um aluno meu que ele não tinha uma perna e ele fazia todos os treinos de perna. Fazia aeróbico, ele tinha uma perna, eu tenho uma foto, eu não sei se posso postar ou não, mas eu vou evitar. Eu já postei ela uma vez no Instagram e tal, deu tudo certo, mas enfim. Ele tinha uma perna mecânica e ele fazia o cardio ali, meu amigo, todo dia. E era muita dificuldade, porque como ele estava com um pouco de sobrepeso, o encaixe da prótese, eu quase falei próstata, o encaixe da prótese ficava machucando ali. E mesmo assim foi um aluno que progrediu bastante. Então às vezes a gente vê, sabe, é o tipo de coisa que motiva mesmo. Leandro, você não acorda todo dia motivado? Lógico que não. Tem coisas que me vem motivação, às vezes de um vídeo que eu assisto, às vezes de um aluno, que eu vou montar o treino dele daquela semana e ele não tem uma perna, e ele treinou perna e ele fez o cardio, e eu tô com preguiça de ir, então, sabe, eu não tenho nem esse direito. Então muito obrigado a todos os alunos que me motivam. Eu espero também motivá-los. Eu tive também um aluno muito legal. Antes de fechar a consultoria, ele mandou mensagem e falou, olha, o negócio é o seguinte, eu quero treinar, etc., mas eu só posso ir 2 vezes por semana. Eu só tenho o sábado e o domingo para treinar, mas eu estou com vontade e eu quero o melhor resultado que isso possa me promover. Mas não, pode vir, muito legal. Então você vê que tem pessoas que, realmente no caso dele, eu não lembro a história exatamente, tá, gente? Faz muito tempo. Mas no caso dele, realmente não tinha como ele treinar durante a semana, nem meia hora, nada. Era acordava. O que a gente fez? Final de semana, eu falei, nós vamos ter que aumentar a tua carga de treino no final de semana. Então eu sugiro, tá, que você use uma melatonina de sexta para sábado para domingo, para você dormir bem, bem profundo, numa dosagem que seja compatível com você, que você coma a maior parte dos carboidratos sexta, sábado e domingo para você ter o máximo de energia possível. Durante a semana você reduz um pouco, porque além de tudo era um processo de emagrecimento, então ainda tinha o déficit calórico, que era durante a semana, para no final de semana ter um superávit calórico, senão ele não ia aguentar. E ele fazia 2 treinos 2 vezes por dia, no sábado e no domingo. Então ele treinava no sábado de manhã e à tarde, e no domingo ele treinava de manhã e no finalzinho da manhã, porque a academia era limitada. Então a gente deixava o treino de bíceps e tríceps pela manhã, e no finalzinho da manhã ele fazia coxa e panturrilha. E meu amigo, ele devia passar o domingo inteiro em estado, sabe? Ok, tá bem aí, filho? Tô. Fiz 4 treinos em 2 dias. Ele treinava 4 horas em 2 dias. Porém, ele conseguiu mudar muito o físico dele. Foi muito legal o resultado. Lógico que isso ia levar o físico dele até certo limite, porque chega um momento que o nível de treino sobe, e aí o cansaço acumula, ele não consegue render mais. Porém, por sorte, ou na verdade por mérito, né, ele conseguiu resolver esse lance da vida dele, e aí a gente começou a treinar durante toda a semana. Mas você vê que dá certo. Já tive caso diferente de aluno meu, professor, profissional, inclusive, quando um professor fecha com outro professor, olha, é uma honra demais. E se vocês acham que isso só acontece de lá pra cá, não é verdade. Uma vez eu quis fazer aula de natação, porque eu não sei nadar. Leandro, você não sabe nadar? Mas tem um monte de coisa que eu não sei fazer, não sei
construir cadeira, fazer capinha de celular, tem um monte de coisa que eu não sei fazer. Ué, porque tá surpreso por quê? E eu fui procurar um professor que estudou comigo, né, o Cristiano, um amigo meu. A gente acabou que não começou as aulas porque choveu e depois eu desisti da ideia e não sei nadar até hoje. Mas eu tive o interesse de aprender e ainda vou aprender um dia. É que eu tenho muito medo de água porque eu tive uma história de criança aí meio puxada. Bom, Dante, isso aí vai ficar para outro vídeo, que hoje é a história dos alunos, não é do professor. E aí esse professor, ele falou assim, Leandro, é o seguinte, eu não tenho tempo para treinar, meu velho, porque eu preciso fazer dinheiro, personal o dia inteiro, como na academia. Eu falei, não, beleza, vamos fazer o seguinte, você vai treinar com os seus alunos de forma totalmente separada. Então, olha o conciliamento que a gente teve que fazer estratégico. Eu falei, eu vou te passar aqui os treinos, e aí você vai dar os treinos dos seus alunos, você vai dividir os treinos deles de acordo com que você consiga treinar junto com os que querem e podem. Então, por exemplo, segunda-feira ele fazia peito. Então ele ia lá e treinava peito com um cara. Só que ele fazia também na segunda-feira tríceps. Ele fazia tríceps à noite. E assim ele foi indo, treinando aqui e ali, e deu muito certo, porque deu bastante resultado e os alunos gostaram dessa interação com ele. Então foi bem legal, foi uma boa história de superação também. Já atendi uma vez um aluno que era deficiente visual. Isso eu achei que não seria possível atender. Logicamente não atendi ele sozinho, tá? Eu precisei de ajuda de outro professor, mas ele interagia comigo numa boa, né? Porque hoje quem é deficiente visual, o celular, as coisas tudo é bem tranquilo. E na hora de executar os movimentos, tinha um outro professor que trabalhou em conjunto. Então isso foi muito, muito legal. Porque eu falei, não, pela internet isso não vai ser possível. Lógico, de novo, não foi sozinho, mas isso que é legal, a parceria. Às vezes vai gente no consultório e fala, olha, eu tenho um personal lá, você pode passar o treino? Ele topa fazer? Eu falo, cara, adoro, parceria. Quanto mais pessoa tiver no projeto voltado para o objetivo, mais ele vai dar certo. Eu não tenho vaidade nenhuma de trabalhar com outra pessoa. E a pessoa também não, aí casa e vai embora. Tem uma aluna minha também, que é trans, mulher trans, ou seja, nasceu homem se transformando para mulher, então vira uma mulher trans. Sim, eu sei que é um pouco complicado de entender isso, os preconceituosos, mas o que ninguém sabe é a dificuldade que se tem. Por quê? Porque o corpo é biologicamente homem, e aí você faz um tratamento para reduzir a testosterona e busca hipertrofia numa forma feminina. Então é muito complicado, mas deu muito certo. Recentemente ela fez uma finalização por conta própria, como se fosse competir, um shape, né, sem testosterona, ou seja, natural. Por que eu estou usando natural assim? Porque faz uso de outros hormônios que são referentes ao processo de transformação e mesmo assim conseguiu colocar um shape muito, muito bom. Parabéns. De novo, não cito nomes, mas com certeza a pessoa sabe de quem eu estou falando. O último que eu vou falar aqui, esse eu posso citar o nome porque é figura pública, é o Rodolfo Seca Gordo, que a gente se encontrou uma vez e ele me tocou de uma maneira bem única. Quando eu falo isso, eu falo emocionalmente, é lógico. Sai pra lá, Rodolfo. Amigo, lógico. E eu falei, aparece lá no consultório que eu vou te atender, não vou cobrar nada, consegui patrocínio da Growth para ele, tudo certo. E ele emagreceu pra caramba, emagreceu eu acho que 40 ou 50 quilos já e quer subir. E aí ele tem o projeto dele que é dar obesidade aos palcos. Chama Seca Gordo, você procurar lá no Instagram você vai ver toda a evolução dele. Tem mais umas duas histórias aqui de alunos que eu queria contar muito, nossa, que é muito fantástico, mas eu vou ter que deixar para um outro vídeo que já está ficando muito longo. Se vocês gostarem, escreva aí nos comentários que eu faço um segundo vídeo. Certo? Se tiverem qualquer dúvida é só procurar Leandro Twin, mas temos, se quiser, um curso de dieta, todos os recados no final do vídeo. E agora eu vou deixar uma indicação aqui de vídeo com as histórias mais engraçadas que eu já ouvi desse mundo, não necessariamente de alunos, mas essas é pra rir pra caramba. Professor, você passou tríceps mergulho, na minha academia não tem piscina, entre outros. Dá uma conferida aqui.